Oi, amigos, tudo bem? Vamos orar para nós comentarmos esse assunto tão importante que é o nosso livro do Apocalipse, que estamos estudando e que estamos comentando aqui na nossa Bíblia Sagrada. Maravilhoso Pai que estás no céu, nos ajuda, Senhor, a entendermos esse tema, essa carta tão importante para nós, Senhor, tão protegida, nos ajuda a decifrar tudo aquilo que o Senhor quer nos dizer. Por Jesus Salvador, amém. Então, amigos, no comentário passado nós falamos um pouco sobre o juízo, estamos dando ênfase nesse tema, porque selamento, juízo é o que estamos vivendo hoje, né? Aproximadamente do 5º para passar já para o 6º selo, né? Lembrando que a Bíblia é bem clara que nessa passagem existirá um grande terremoto e os sinais, né? No céu, na lua, nas estrelas, inclusive o enrolamento do céu como um papel, certo? Então, nós vamos refletir um pouco sobre esse tema, apaixonado por Jesus. Por que eu coloquei a palavra no singular, né? Então, é uma reflexão muito importante mesmo. Talvez seja mais importante do livro inteiro do Apocalipse, com certeza. Então, vamos lá. Esses dias eu estava na igreja e um pregador perguntou: quem é o remanescente de Deus, né? Poucas pessoas levantaram as mãos, mas a primeira tendência é levantar as mãos e dizer nós. Então eu pergunto aqui também: quem é apaixonado por Jesus, né? E a pessoa, se estiver em grupo ali numa igreja, a tendência é dizer nós. Então esse é o grande problema, certo? Das pessoas que estão buscando a salvação. Elas têm uma tendência de pensar em grupo e acabam se esquecendo do mais importante, que é o individual, certo? Porque a salvação ela é individual, ela não é em grupo. Então eu tenho visto esse problema no meio, né, das pessoas que querem estudar a Bíblia, que querem se aproximar de Deus. Então eu quero deixar aqui uma frase muito importante para tentar esclarecer de uma vez por todas esse problema. A profetisa Ellen White tem um parágrafo apenas no livro Olhando para o Alto, né, que diz assim: Deus tem uma igreja, ela não é grande catedral e nem é uma instituição nacional. A igreja de Deus é onde tem 2 ou mais humildes reunidos em nome dele, porque somente a presença do Altíssimo é que pode constituir uma igreja. Então, infelizmente, as pessoas vão à igreja, vão ao templo e elas confundem a definição de igreja com a placa de uma instituição religiosa, sabe? E não é isso que a Bíblia fala. Principalmente agora, para o tempo do fim, também é assim. Sempre foi assim e agora também, no tempo do fim, não é diferente. Então, o que é igreja para Deus? Igreja é um grupo de remanescentes que estão espalhados pelo mundo todo, certo? Um grupo de remanescentes que estão espalhados pelo mundo todo. Alguns estão dentro de instituições religiosas, outros não, certo? É muito simples. Então, agora vamos ver mais um pouco sobre a característica desse grupo. A Bíblia diz que eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que é o Espírito de Jesus, que é o Espírito de profecia, certo? Para o tempo do fim. Então, essa é a característica desse remanescente. Agora, vamos analisar a primeira característica, um pouco mais a fundo, certo? Guardam os mandamentos de Deus. Mas então todos têm que conhecer? Não. Guardam de acordo com a luz que cada um possui. Algumas pessoas do tempo do fim não conhecem os mandamentos de Deus e fazem parte da igreja de Deus, fazem parte do remanescente de Deus, certo? E então essas pessoas, elas têm assim, vivem dentro da sinceridade, de toda a luz que elas possuem, certo? Também, além dessas pessoas, existem também pessoas que têm debilidade mental, existem também crianças, existem também idosos, são classes especiais de pessoas que não estão completamente conscientes sobre os mandamentos de Deus, mas são pessoas que são perfeitamente seladas por Deus. Porque se nós formos estudar mais a fundo,
essa questão de palavra selamento, só existem 2 selos, né? Então vamos lá, vamos dar uma pausa aqui, não vamos nos aprofundar muito nesses detalhes, vamos falar agora dos selos, da palavra selamento, certo? No estudo passado, nós falamos que existem 7 selos. E o que são esses 7 selos? Vou até ler para eu não errar novamente. São grupos de pessoas de toda a humanidade ao longo da história, certo? Pronto. Começando pelo ano de 1844. Isso ficou claro para nós no comentário passado, certo? Então, os 7 selos, sim, nós podemos estudar, nos aprofundar em cada um deles, e é isso que eu estou fazendo, né? Muitos estão fazendo, certo? Mas na realidade só existem 2 selos. Esses 7 selos são didáticos, porque Deus não faz nada sem contar para os seus servos, certo? Então ele conta até os mínimos detalhes. Quem quiser saber, ele conta tudo. Deus é um Deus aberto, ele conta tudo, certo? Para quem quiser saber, sinceramente quiser saber, certo? Mas, na verdade, simplificando, porque as coisas de Deus, ao mesmo tempo que ele conta tudo, ele é muito simples. Deus é muito simples, as coisas de Deus são muito simples. Então, só existem 2 selos, o selo do bem e o selo do mal. O selo de Deus e o selo de Satanás. Alguns não gostam de ouvir falar nesse nome, né? Mas, infelizmente, existe, né? O selo de Deus e o selo de Satanás, certo? Então, é muito simples o processo de selamento. O escrito santidade ao Senhor é muito simples, é aquela pessoa consagrada, certo? Até uma criança pode receber santidade ao Senhor. Ele é a transcrição do caráter de Deus, certo? E mesmo uma criança pode recebê-lo na fronte, porque é muito simples, é uma pessoa consagrada a Ele. Não importa o conhecimento que ela tenha, Deus conhece. Às vezes a pessoa nem conhece a Deus, mas Deus conhece. Nos aprofundando um pouquinho mais no primeiro grupo, né, no primeiro requisito, aliás, que para receber o selo, né, os que guardam os mandamentos de Deus e os que têm o Espírito de Jesus, certo? Então, nos aprofundando um pouquinho mais em guardar os mandamentos de Deus, como nós já falamos, alguns estão conscientes dos mandamentos e outros não estão conscientes, certo? Estão vivendo dentro de toda a luz que possuem, certo? Então, o que é muito importante nós sabermos é que a base do julgamento de Deus é a lei de Deus, mas não é porque a lei manda no julgamento, é porque a lei é a transcrição do caráter de Deus. Então, quem manda no julgamento é Deus, certo? E Ele conhece tudo, e Ele conhece todas as coisas, Ele conhece o fim desde o princípio, né? Então, a lei é a transcrição do caráter dele, certo? Então, o próprio Deus é quem julga, certo? Ele apenas reflete o caráter dele para isso, certo? Então, isso que é muito importante, é que as pessoas se confundem, elas acabam colocando a lei acima do próprio legislador, acima do próprio Deus, e isso não acontece, entendeu? É Deus quem manda na lei, não é a lei que manda em Deus. Então, esse é um conceito muito importante para as pessoas entenderem o amor de Deus, o julgamento de Deus e a transcrição do caráter de Deus, certo? Tanto que não basta guardar a lei para ser salvo, né? Não basta. Tem que guardar os mandamentos de Deus dentro de toda a luz que conhecem e ter o testemunho de Jesus Cristo, ter o Espírito de Jesus Cristo dentro de si, né? Que é esse Espírito de Jesus Cristo, é a pessoa de Jesus Cristo, é a mente de Cristo que vai dar poder para a pessoa poder viver dessa forma que ela vive, para a pessoa poder ser o que ela é, entendeu? E é muito simples mesmo. Muitos passam por esse processo sem nem ter consciência de que ele existe, certo? De que o processo de santificação existe, certo? Então, a mensagem desse comentário é a seguinte: ao invés de olharmos para fora e ao invés de vivermos preocupados com um grupo, que nós possamos, a mensagem do Apocalipse é para que nós possamos olhar para dentro, olhar para nós e perguntar para nós: eu estou me apaixonando por Jesus? Eu estou me tornando semelhante a Ele, certo?
porque nós parecemos com aquilo que nós contemplamos, certo? Eu estou sendo transformado por Jesus? E a segunda pergunta, eu estou agindo de acordo com uma pessoa que vai morar em um lugar puro, né? Que é a eternidade, o céu e a eternidade. Eu estou agindo de acordo com uma pessoa que vai morar em um lugar puro? Então essa é a reflexão para nós, é a reflexão que o Apocalipse nos traz, certo? Então que Deus abençoe a cada um e até um próximo comentário pela graça de Deus.